época era colorido e não cinza, como nós conhecíamos até a década de 90. Então essa restauração do Palácio Antônio Lemos, ela é emblemática nesse sentido. É uma restauração feita em moldes técnicos perfeitamente já adequados ao período, que mundialmente são usados, que são aqueles adequados a aquele prédio, que é um prédio do fim do 19. De acordo com a arquiteta e artista plástica Rosângela Brito, o período de atuação da arquiteta Jussara no Departamento de Patrimônio da Fumbel é destacado pelo dedicado e minucioso trabalho de restauração dos coretos, a arquitetura de ferro das praças de Belém, em destaque a Praça da República, onde foi realizado um trabalho de valorização cromática da arquitetura de ferro. Outro ponto importante foi a ordenação da área de leis e normatização em relação ao Centro Histórico de Belém e o respeito conquistado em relação à atuação do departamento na área de arquitetura e preservação do município de Belém, pois antes a Fumbel não tinha este crédito, já que estava apenas voltada para a realização de eventos musicais ou grandes eventos de massa, como o Carnaval. Em 2000, com sua formação consolidada, Jussara publica vários trabalhos. Nessa fase eu tinha uma carreira acadêmica já consolidada, eu tinha inúmeras participações em congressos nacionais e internacionais, tinha alguns livros publicados, né? Já tinha publicado Teatros da Amazônia também, que eu publiquei quando eu estava na Fumbel, tinha feito um outro livro também, que seria uma coletânea de artigos para o jornal O Liberal. Em 2001, descobre que tem câncer de mama e faz uma parada obrigatória. Não foi uma parada muito longa, mas foi uma parada bastante significativa, porque, digamos, eu aprendi, como acho que todas as pessoas que têm uma doença grave, uma doença potencialmente fatal, supõe-se que a pessoa aprenda mais do que em situações, digamos, normais. Então eu tive uma parada obrigatória, porque eu tinha que fazer o tratamento, foi um tratamento relativamente longo, né? E isso ocasionou, é daí que se originam meus cabelos brancos, que se origina o fato de eu ter um pouquinho mais de paciência, que paciência nunca foi das minhas virtudes. Novos desafios. Jussara aceita o trabalho para restaurar e reestruturar o Museu da UFPA. Mas esse prédio e esse convite eram especiais por outras razões. Primeiro, por vir da universidade. E este museu, ele deveria ser uma mostra do que a universidade é capaz de fazer, uma mostra da excelência da universidade. Mas, ao contrário, ele estava em 2003 com tudo que não seria a imagem desejada para a universidade, com tudo que não se queria para a universidade, com tudo que não se queria para um prédio público e tudo que não se queria para um museu. Ele estava parado há vários anos, ele não tinha uma definição de qual era seu papel, de o que ele deveria fazer. Depois de anos atuando, a universidade como, assim, a grande promotora de eventos, essa universidade foi uma universidade que na época da ditadura, na época do governo militar, ela teve um papel importantíssimo, porque ela acolhia artistas que não eram recebidos, que não podiam fazer seus espetáculos, não podiam fazer suas exposições no Centro-Sul. Essa universidade acolheu esses artistas. Ela acolheu a Hélio Oiticica, ela acolheu pessoas que eram absolutamente impossíveis de serem vistas em outros lugares. A universidade promoveu salões nos anos 60 de arte
E depois, quando esse museu foi fundado, na década de 80, ele também teve um papel importante. Os museus modernos não estavam ainda em funcionamento, ele teve um papel muito importante na promoção da arte regional, dos artistas regionais. Depois, de alguma forma, ele foi esvaziando. Ele foi esvaziando, ficou numa indefinição. Quando ele recebeu o acervo Vicente Salles, ele ficou numa indefinição se ele seria um centro de documentação ou se ele seria um museu, que tipo de museu. A coisa mais frequente era perguntarem, ele é um museu de quê? Não havia um museu universitário, mas como universitário ele abriga, ou pode abrigar, uma multiplicidade de aspectos, e este museu não abrigava nenhuma. Ele estava praticamente fechado, ele estava ruindo, não é uma questão de figura retórica, ele estava caindo, tinha problemas seríssimos de manutenção e principalmente tinha isso, ele estava à deriva, ele não tinha uma definição de para onde ele deveria conduzir as suas próprias ações. E quando eu peguei esse desafio, digamos, no museu, eu usei todo o conhecimento que eu tinha sobre arquitetura, que é o conhecimento que eu adquiri durante toda a minha vida de trabalho de arquitetura, um conhecimento já de 20 anos na área de história da arquitetura e que inclusive envolvia diretamente esse prédio, porque um dos arquitetos que eu estudei na minha dissertação de mestrado foi Filinto Santoro, que fez este prédio e muitos outros em Belém. Então eu tinha o conhecimento bastante completo do que era a história desse prédio, o que ele significava, como é que ele se inseria na arquitetura desta região e dessa cidade. E também comecei a utilizar outras coisas, como meus conhecimentos já não estavam muito em prática, mas que voltaram de paisagismo para fazer a proposta, junto com a paisagista, deste novo jardim, que era um jardim destinado ao uso público e não mais um jardim doméstico, como era anteriormente nessa casa. Também usei a parte de conhecimento de arte que eu tinha adquirido por gostar, por frequentar, por algumas vezes ser convidadas por artistas para fazer a análise das suas obras. Então, alguma coisa de curadoria que eu já tinha. A experiência das minhas colegas e pessoas com quem eu tinha frequentes encontros, discussões, que tinham sido as pessoas que tinham montado outros museus, como a própria Rosângela, que tinha já toda a experiência do sistema integrado, toda a experiência do MAB, que é o começo de toda a reformulação dos museus, ou a experiência do Gileno Miller Chaves, que tinha montado o Mabel e tinha toda uma ideia de como montar acervos, e que ainda discuti várias vezes com ele isso, de outros amigos meus que tinham experiência, seja no CCB, como o Aeda, o Luz Fala e o próprio Jorge Alex, pessoas que tinham tido experiência. Juntei essas experiências todas e vim armada de boa vontade,